na sua mente quando você ouve a palavra adoração? Pessoas com os olhos fechados, mãos levantadas, pessoas diante de um sacrifício para oferecer dentro de um templo, o que vem na sua mente? Essa ideia de que a adoração envolve uma liturgia, a ideia de que a adoração envolve o povo de Deus reunido para cantar, para celebrar, para adorá-lo, ela está correta, ela está acertada. Mas adoração pode ser algo muito mais amplo do que isso. Adoração envolve certamente o povo de Deus reunido para adorá-lo, para cultuá-lo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a adoração invade, que a oração domina, que a adoração ela vai se infiltrando em todas as áreas, em todos os aspectos da vida humana. Veja que interessante, a palavra que nós encontramos para adoração, ou adorar, o verbo adorar, que vai se repetir várias vezes no Antigo Testamento, esse verbinho avad, verbo adorar ou servir, ele aparece lá em Êxodo capítulo 23, 25, da seguinte maneira: adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará. Claramente aqui essa palavra é traduzida como adoração. Se você tem a NVI, a Nova Versão Internacional, certamente você vai encontrar lá: prestem culto ao Deus, ao Senhor de vocês. Talvez se você tiver a revista atualizada, lá estará escrito: sirvam, né, ao Deus, ao Senhor de vocês. Mas quando nós voltamos um pouco mais para trás para o livro de Gênesis, nós descobrimos que essa mesma palavrinha, traduzida como adorar, traduzida como servir, traduzida como prestar culto, é usada no livro de Gênesis com a ideia de cultivar um jardim. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 5, que vocês têm projetado aí, diz que o Senhor, Deus, ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Essa palavra, cultivar o solo, é a mesma palavrinha usada lá em Êxodo 23 para falar sobre adorar o Senhor. Veja que interessante. Adorar, então, está associado aqui ao trabalhar, ao servir. Se você vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, versículo 15, que vocês têm projetado aí, o texto diz para nós que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Mais uma vez, essa palavrinha que é traduzida em muitas ocorrências do Antigo Testamento como adorar ou servir a Deus ou prestar culto, é traduzida em Gênesis capítulo 2 com a ideia de cultivar o jardim. O que o autor bíblico quer comunicar para nós? O que o autor bíblico quer nos ensinar é que quando Deus coloca Adão e Eva ali no jardim para cultivarem, para cuidarem daquele jardim, eles estavam realizando a atividade de seres criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou os seres humanos para representarem esse Deus como vice-regentes dele sobre toda a criação. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, e Ele nos coloca dentro do seu palácio, dentro da sua casa, para sermos mordomos ou para sermos príncipes que trabalham para esse grande Rei. A ideia, então, de adorar e cultivar, ela está associada com esse reconhecimento de que nós temos um Senhor, e quando nós realizamos a nossa atividade em honra a esse Senhor, quando nós trabalhamos para Ele, nós estamos refletindo a imagem desse Deus e o adorando como o único Senhor das nossas vidas. Como um autor de um comentário de Apocalipse, Grant Osborne, vai observar, Adão e Eva foram colocados no jardim não somente para desfrutar do jardim, mas também para cuidar dele, como um serviço prestado a Deus. Em certo sentido, cultivar o jardim era um ato de adoração. Ao mesmo tempo, toda a sua existência estava voltada para Deus. Quando Adão e Eva estão ali cultivando o jardim no qual Deus os colocou, quando eles cuidam dos vegetais, quando Adão dá nome para os animais, eles estão reconhecendo: existe um Senhor na nossa vida.
E nós recebemos desse Senhor a tarefa de cuidar e cultivar o mundo que Ele fez, de um modo que reflita a própria soberania dEle, de um modo que reflita o próprio senhorio dEle. Cultivar o jardim era um ato de adoração. Cultivar o jardim era uma afirmação tácita de que homem e mulher estavam servindo ao Rei do Universo, aquele que os fez e os colocou no jardim para refletir a sua imagem e a sua semelhança. Adão e Eva pecam, se rebelam contra o rei, decidem viver a vida do seu próprio jeito, mas esse rei vai ao encontro de Adão e Eva. Ele traz uma palavra de esperança, de que aquele mal, começado com a serpente, naquele mundo bom que Deus havia criado, havia feito, um dia seria esmagado por um descendente da mulher. E mesmo diante da queda, nós encontramos esperança. Mesmo diante da queda, nós encontramos a expectativa de que esse Deus restauraria o relacionamento do homem com Ele e de que ainda era possível, não mais de forma perfeita, adorar a Deus e cultivar o jardim. Veja que no finalzinho do capítulo 3 de Gênesis, a palavra, o verbo cultivar aparece novamente ali. Por isso, o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden, mandou embora Adão, para cultivar o solo do qual fora tirado. Adão, você caiu. Você e Eva se rebelaram contra mim. Mas aí Deus vai lá, mata um cordeiro e veste Adão e Eva, encobrindo as suas vergonhas como consequência da queda. Adão e Eva, vocês caíram, vocês me abandonaram. Mas vocês ainda podem escolher serem meus adoradores. Vocês ainda podem se inclinar diante de mim. Não mais num relacionamento perfeito e pleno como vocês tinham no jardim. Mas adorar a Deus ainda é possível no mundo caído. E aí então o Salmo 72:11 faz um apelo a todos os povos e a todos os reis, dizendo o seguinte: inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no ou adorem-no todas as nações. Esse é o chamado do salmista. A adorarmos a Deus, a prestarmos culto àquele que nos fez, a vivermos de acordo com o propósito do nosso Criador e a nos relacionarmos com Ele como Senhor das nossas vidas. Como você e eu vamos responder a esse chamado? Como você e eu vamos responder a esse Senhor que, apesar dos nossos pecados e da nossa queda, ainda nos dá a possibilidade hoje de o adorarmos e servirmos por meio de Cristo Jesus? Quando nós vamos para o livro de Êxodo, nós percebemos que essa palavra adorar, ela é usada para refletir um duelo entre dois senhores. Há dois senhores em conflito na vida de Israel. E a grande questão é, diante de qual deles Israel vai se dobrar? A qual deles Israel vai adorar e prestar culto e reverência? Quando nós abrimos as páginas de Êxodo, depois de passarmos pelo começo do livro de Gênesis, nós encontramos no livro de Êxodo a seguinte descrição do serviço de Israel. Aqui, mais uma vez, aquele verbo servir, cultivar, é usado não mais para servir ao Deus que criou todas as coisas, mas para falar do serviço de Israel prestado a um Senhor tirano e maligno. Veja o capítulo 1, versículos 12 e 13 que vocês têm projetado aí. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os fizeram servir, o mesmo verbinho que aparece lá em Gênesis 2, em cruel escravidão. Servir os egípcios era um trabalho que trazia humilhação, era um trabalho que tornava os israelitas menos do que humanos, porque eles não estavam servindo ao Rei do Universo. Havia um Senhor que reivindicava para si o mesmo senhorio que só Deus poderia ter sobre os israelitas. É por isso que o serviço de Israel no Egito é descrito como um serviço opressivo, como um serviço angustiante.
Eles estavam ali para trabalhar nas construções do faraó. Eles estavam ali para cuidar das lavouras do faraó, em vez de servir o Deus verdadeiro. Veja como isso mexe até mesmo com a identidade deles, do povo de Israel. O livro de Êxodo vai usar uma palavra, um substantivo, da mesma raiz do verbo servir. Assim como no português nós temos o verbo servir e a palavra servo, que tem a mesma raiz, o hebraico também tem os seus equivalentes. E olha só o que o texto de Gênesis 15, versículos 15, Êxodo 5, versículos 15 e 16 diz para nós: Por que tratas os teus servos dessa maneira? Não se fornece a nós, os teus servos, a palha, e contudo nos dizem, façam tijolos, os teus servos têm sido espancados. Os israelitas se veem como servos de Faraó, essa é a identidade deles. Nós somos teus servos, nós estamos aqui para fazer a tua vontade, tanto que eles resistem à proposta de libertação no primeiro momento. Quando Moisés e Arão chegam diante de Faraó e dizem, olha, é o seguinte, o Deus dos hebreus manda que você os liberte, que você os deixe sair para adorá-lo no deserto. Os líderes dos israelitas, os capatazes que eram hebreus, chegam para Moisés e Arão e falam, por que vocês deram uma espada para o faraó, para ele nos matar? Quando Moisés e Arão insistem, o Senhor vai libertá-los, o Senhor vai dar vida a vocês. A resposta dos israelitas é ignorarem. Tamanha a opressão, tamanha a angústia que eles viviam debaixo do poder do faraó. É por isso que quando Deus se apresenta a Moisés, ele se apresenta como aquele que precisa ser adorado por Israel, aquele que é o único digno do serviço e da adoração do povo. Ele se apresenta como aquele que diz, eu vou tirá-los do serviço do faraó. Não para vocês viverem leves, livres e soltos do jeito que acham melhor, mas para viverem uma vida de serviço e adoração a mim, porque eu sou um Senhor compassivo e fiel. Eu sou um Senhor gracioso, eu não sou um tirano como o faraó. Eu sou um rei que os traz para um relacionamento como aquele de um pastor com as suas ovelhas, como aquele de um pai com os seus filhos. Não é à toa que no livro de Êxodo, Israel é chamado de filho de Deus, do primogênito de Deus. E aí então, quando Deus aparece para Moisés, ele diz o seguinte para Moisés, eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Não dava para adorar a Deus e ao faraó ao mesmo tempo. Eles tinham que sair do Egito. Eles tinham que ir para aquele monte no qual Deus se encontrou com Moisés e, em resposta à revelação de Deus, adorá-lo, servi-lo. Eu serei o Senhor da vida de vocês, é por isso que eu vou tirar vocês do Egito e levá-los para um relacionamento pleno comigo como Senhor das suas vidas. Adorar aqui então envolve uma decisão, a quem vamos servir? Ao faraó, o tirano, que aflige as nossas vidas, ou Deus compassivo que veio para nos dar liberdade verdadeira. E aí, em Êxodo capítulo 5, versículo 18, o faraó ainda é resistente a essa proposta. Ele se acha o senhor da vida dos israelitas. Quando Moisés e Arão fazem a proposta e os capatazes se apresentam diante do faraó, o faraó diz o seguinte para os líderes dos hebreus, agora vão e sirvam como escravos. O mesmo verbo usado para adorar, para cultivar o jardim, agora o faraó está dizendo, vocês são meus escravos, vocês devem me servir, voltem para o trabalho, porque essa é a identidade de vocês. Faraó é resistente a essa ideia de deixar os israelitas saírem para servir um outro senhor que não ele mesmo. Não é à toa que, mesmo depois de todos os sinais que Deus opera no Egito, mesmo depois de humilhar Faraó, em Êxodo capítulo 14, versículo 5, ele fala, como é que a gente deixou aqueles escravos irem embora? Como é que a gente deixou eles saírem daqui? Vamos atrás deles. Quem é o Senhor que vai sair vitorioso sobre a vida de Israel? Quem vai liderar, quem vai governar a vida desse povo?
E aí a gente descobre que Deus liberta Israel para adorá-lo no deserto. Essa ideia que está constantemente repetida no livro de Êxodo. Deus diz várias vezes para o faraó: deixe ir o meu povo para adorar-me. A mesma palavrinha que faraó usa para falar dos israelitas os servindo como escravos, Deus usa esse mesmo verbo para dizer: deixe o meu povo sair para adorar-me no deserto. Não é a você que eles devem adoração. Não é a você que eles devem a devoção, e sim a mim. Por isso, a grande questão, queridos, não é se nós vamos servir a alguém. Não é se nós vamos adorar a alguém, mas como essa citação do Klaus Wessermann nos lembra, é a quem nós servimos, a quem nós adoramos. E a ideia de servir e adorar a Deus, como fica claro em Êxodo, depois em Deuteronômio, não é apenas a ideia de prestar um serviço a Deus num determinado momento, mas é a ideia de uma entrega completa, de uma consagração total a esse Deus. Como Josué vai dizer para Israel, quando ele diz assim: a quem vocês vão servir? A quem vocês vão amar? A quem vocês vão se apegar? No Pentateuco, ou você serve a Deus, ou você serve o faraó, ou você serve a Deus, ou você serve os deuses de Canaã. Não existe meio termo. A quem vamos servir? E é nessa situação insustentável, não dava para Israel servir faraó e a Deus ao mesmo tempo. Não dava para eles servirem os deuses egípcios e ao Deus que fez promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Nesse momento em que o serviço a dois senhores é insustentável, aparece o Senhor que é libertador. Aparece um Senhor que é gracioso e compassivo e que estabelece uma relação com Israel a partir da sua graça redentora. E que chama Israel a obedecê-lo, não por imposição da força física, mas chama Israel a obedecê-lo como resposta de gratidão de um coração que foi cativado por esse novo Senhor. Veja o que Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8 diz. Deus ainda conversando com Moisés. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. O Senhor libertador aparece em cena. Israel não está entregue ao poder de Faraó. Israel não é um povo sem esperança. Israel tem um Senhor amoroso e redentor que veio para libertá-los, que veio para quebrar as algemas que eles tinham ali segurando-os no Egito e levá-los para servi-lo e adorá-lo de forma completa. É por isso que em Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deus começa lembrando Israel, nos versículos 2 e 3, que a obediência a esse Senhor era uma resposta de gratidão. Como é que começam os 10 mandamentos? E nós já mencionamos numa das escolas bíblicas: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Por que vocês não devem dividir a lealdade a mim com algum outro Deus? E a resposta é: porque só eu sou o Deus libertador. Porque só eu tiro vocês do Egito. Porque só eu ofereço liberdade verdadeira. E a liberdade verdadeira reside na adoração, na devoção e no serviço a mim. A única maneira de nós encontrarmos autenticidade como seres humanos, de sermos aquilo para o qual fomos criados, é servindo esse Deus que libertou Israel do Egito no passado e que nos liberta dos nossos pecados em Cristo Jesus. É por isso que o livro de Deuteronômio vai lembrar que Israel não foi liberto do Egito porque eles eram um povo maravilhoso, que eles eram um povo fantástico. Deus olhou para Israel e disse: ai, que gente maravilhosa que vocês são, eu vou tirá-los da opressão egípcia. Não, veja o que diz Deuteronômio: o Senhor não se afeiçoou de vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Foi porque o Senhor os
amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor é Deus, Ele é o Deus fiel. Deus os amou, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que os resgatou e como resposta a essa redenção graciosa, entreguem-se a Ele, apeguem-se a Ele, sirvam-no, porque só esse Senhor é digno da adoração e da devoção de vocês. Servir o faraó é viver uma não-vida. Servir o faraó é gemer debaixo da opressão e da angústia. Servir a Deus traz libertação e alegria. E esse é o segundo cenário que nós encontramos quando estudamos, ou quando começamos a estudar a palavra adorar no Antigo Testamento. Além daquele momento do jardim, cultivando e servindo a Deus, que serviu de introdução, nós vimos a questão do duelo entre dois senhores. Quem é o Senhor a quem vamos servir? Mas há uma questão que nós precisamos escolher. Nós queremos servir com medo aos senhores humanos deste mundo ou vamos servir a Deus com alegria? Quem é o nosso Senhor? A quem vamos servir? A quem vamos adorar? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que servir a senhores humanos é viver uma vida menos do que humana. Mas quando nós servimos a Deus acima de todas as coisas, nós vivemos a vida plena que Ele tem para nós. Veja como Esdras, na sua oração, descreve o serviço de Israel quando eles estavam no cativeiro babilônico. Veja como é descrito isso como um momento angustiante, humilhante, menos do que vida plena. Vejam, Esdras 9, de 7 a 9. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação, nas mãos de reis estrangeiros. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Veja como Esdras descreve a situação de Israel quando foi levado para o exílio babilônico. Antes era o exílio no Egito. Agora é o cativeiro na Babilônia. Ele descreve essa situação como uma situação de entrega à espada, ao cativeiro, de humilhação. Veja que ele usa palavras ligadas ao nosso verbo servir, adorar. Aí no finalzinho, quando ele diz que Deus nos trouxe um pequeno alívio nessa escravidão. Somos escravos, mas o Senhor não nos abandonou na escravidão. Experimentar a libertação daquela condição é descrito aqui como consequência da misericórdia e da compaixão de Deus. Servir a senhores humanos, servir a qualquer outro ser que não seja o Senhor, é gemer debaixo de aflição. É viver uma vida menos do que plena. É servir senhores que não podem nos satisfazer, como o único Senhor que nos dá alegria e felicidade. É por isso que o mesmo verbo servir e adorar é usado um pouco mais para frente para descrever o povo de Deus servindo o único Senhor digno da nossa entrega. Salmo 100, versículos 2 e 3 diz assim: adorem, de novo o mesmo verbo, servir, adorar. Adorem o Senhor com alegria. É possível adorar e servir esse Senhor com alegria, diferente dos outros senhores que nos fazem gemer. Esse Senhor é possível servir com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres e reconheçam que Ele é o nosso Deus. O Antigo Testamento nos chama a servir alegremente o Deus que criou os céus e terra. Em vez de vivermos para agradar os homens, somos chamados a viver a nossa vida para agradar o Deus que nos redimiu em Cristo Jesus, assim como havia redimido Israel da servidão
no Egito. É por isso que o Salmo 146 vai dizer o que vocês encontram escrito aí. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor. Você quer ser feliz, você quer ser bem-aventurado, devote-se e entregue-se a esse Deus que, como diz o salmista aqui, criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Não há alegria plena e verdadeira servindo qualquer outro Deus que não o Senhor, o Deus de Israel, que se revelou em Cristo Jesus. E é por isso, queridos, que diante desse duelo de senhores, eu convido vocês, ao invés de se entregarem ao serviço de medo, de aflição e de angústia a senhores humanos, entreguem-se àquele que é digno da devoção, do amor e do apego de cada um de nós. Josué 22:5 vai dizer para nós: amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele, mais uma vez a mesma palavrinha, e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Apeguem-se a Ele, amem o Senhor, entreguem-se a esse Deus. E talvez você está pensando assim: poxa, pastor, mas veja, eu não tenho nenhum faraó para me oprimir. Eu não tenho nenhum faraó para me afligir. Eu vivo no meu país, eu vivo na minha terra, eu me sinto livre aqui. Eu não sou cativo em terra estrangeira. Será que esse apelo também se aplica a mim? E é interessante que quando Jesus veio a este mundo, ele fez um apelo para as pessoas que estavam ao redor dele. Ele disse para essas pessoas: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E ele continua falando: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Quando Jesus usa a imagem do jugo, ele está dizendo: sim, é possível deixar de se colocar debaixo da autoridade de Jesus para se colocar debaixo da autoridade de outras pessoas, de outros seres, de outros objetos. E Jesus usa a imagem do jugo que era colocado sobre os animais que aravam a terra. Você tinha aquele pedaço de pau colocado sobre um boi, sobre o outro boi, e eles eram então conduzidos para arar a terra. Aquele jugo então os mantinha ali fixos, servindo o Senhor da lavoura. Quando Jesus diz para mim e você: tomai ou tomem sobre vocês o meu jugo, ele está dizendo: coloquem-se debaixo do meu senhorio, sirvam a mim, se inclinem a mim. Quando Jesus diz para nós que o jugo dele é leve, que o fardo dele é possível de carregar, ele não está dizendo para nós que nós podemos viver loucamente da maneira que achamos melhor, mas que só debaixo do senhorio dele é que as nossas almas encontrarão descanso e alívio. Lembram-se, a questão não é se vamos servir ou não, mas sim a quem nós servimos. Quando Jesus fala do fardo leve dele aqui em Mateus 11:30, é muito interessante comparar isso com aquilo que ele vai dizer lá em Mateus 23:4. Ele fala dos líderes judeus, os fariseus e escribas, que atavam fardos pesados e os colocavam sobre os ombros das pessoas. Mas esses mesmos mestres que colocavam esses fardos pesados não ajudavam os seus discípulos a carregarem-nos. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: coloque-se debaixo da minha autoridade, porque eu dou para você o poder e a capacidade de viver de forma plena para mim. Porque não é você, pela sua própria força, carregando esse fardo, mas sou eu, por meio do meu Santo Espírito, capacitando você a viver uma vida plena debaixo do meu senhorio. Quando nós nos negamos a nos colocar debaixo do senhorio de Jesus, estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, o que elas esperam de nós. Nós estamos servindo as pessoas em vez de servir a Jesus. Não preciso ter um faraó, mas talvez eu queira agradar os outros. E isso me impede de servir Jesus plenamente. Jesus falou para as pessoas da sua época
que muitos ali não aceitavam a mensagem de Jesus, porque eles não buscavam a glória de Deus, e sim a glória dos outros. Nós podemos viver uma vida religiosa dentro de uma comunidade que confessa o nome de Jesus e ainda assim não servi-lo, porque nós estamos mais preocupados em parecer retos aos olhos dos homens do que sermos quem somos aos olhos de Deus como pecadores, carentes da justiça que só Deus pode dar. Esse texto aqui é um chamado, então, a nos entregarmos a Ele. É um chamado a encontrarmos a nossa autenticidade, não no que o meu pai pensa, o que minha esposa pensa, o que as pessoas do meu trabalho pensam, o que os meus vizinhos dizem sobre mim, mas antes de tudo, o que Deus pensa sobre mim. E qual a esperança que Ele me oferece no Evangelho? Só aí nós encontramos vida verdadeira. E aí eu quero perguntar para você, em algumas situações, quem é que comanda a sua vida nessas situações que estão presentes aí? Às vezes a gente usa a expressão pressão de grupo. Né? Você já lutou com a pressão de grupo? Pressão de grupo é simplesmente um eufemismo para temor do homem. É eu decidir servir os meus amigos porque eu quero agradá-los em vez de servir a Deus. Você tem inveja de outros por aquilo que eles alcançaram. Talvez isso é um sinal de que a sua identidade repousa em sentir-se superior aos outros e não naquilo que Jesus fez por você, percebe? Quando você é dominado pela inveja, você está dizendo aquilo que o outro tem, o que o outro é Senhor sobre mim, é o que dá identidade para mim. Jesus diz, não! Sou eu que dou identidade verdadeira para você. E ser um filho amado de Deus, debaixo do senhorio de Deus, é ser aquilo para o qual nós realmente fomos criados. Talvez brincadeiras que nós façamos que constantemente desprezam e menosprezam os outros. Talvez seja um sinal de que eu preciso me sentir superior ao outro para me achar aceito ou me achar melhor. E Deus está dizendo, não. Encontre a sua identidade naquilo que Cristo fez e não em quem você pensa que é em relação às outras pessoas. Mentira. Muitas vezes a mentira serve para a gente esconder. Né? Ou viver às vezes uma vida nebulosa. A gente não quer que as pessoas se envolvam profundamente conosco, porque se elas se envolverem profundamente conosco, elas vão saber quem nós somos. E viver uma vida autêntica debaixo do senhorio de Jesus Cristo é amar pessoas, é fazer parte da família de Deus, de uma comunidade, e deixar que nessa vida em comunidade a gente seja forjado, moldado, confrontado, tratado, porque é assim que Jesus exerce o senhorio dele sobre nós. Ele escolheu uma família para nos colocar, e Ele trabalha nos nossos corações e transforma as nossas vidas por meio dessa família que é o povo de Deus. Talvez o nosso medo de dizer não às pessoas para agradá-las nos coloque em uma situação em que vivemos sobrecarregados de atividades e de coisas para fazer. Às vezes não temos nem tempo direito para servir a Deus, porque a gente está com tanta coisa fazendo para o nosso lucro, para o nosso ganho, para a nossa vida, para os nossos interesses, para a nossa fama. E a gente deixa de servir a Deus para servir aos homens ou aos nossos próprios interesses. Jesus já falou que a gente pode servir às riquezas em vez de servir a Deus. Quem é o Senhor da nossa vida? Eu quero terminar, tem muitas outras implicações aí, mas eu quero terminar com essa frase de Paulo lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Que Senhor vai vencer o duelo na sua vida nessa semana? Os homens ou Cristo? Cristo não quer apenas parte da sua vida, meu querido, minha querida. Deus, por meio da pessoa de Cristo, quer a sua vida como um todo, uma vida completamente entregue a Ele, para viver de forma plena, para a glória de Deus. Pare de assumir fardos pesados que você coloca sobre os seus ombros, ou que você coloca porque você quer ser visto pelas pessoas com admiração ou quer agradá-las. Há um único Senhor que é digno da sua devoção e a sua entrega, e o nome dele é Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque em Cristo nós temos vida verdadeira, porque servir a Jesus
é ter um jugo leve, um fardo suave, porque o Senhor nos ajuda a carregar e viver de um modo que te agrada. Não queremos mais viver para agradar os outros. Não queremos mais que a nossa vida se coloque debaixo dos tiranos que nós mesmos criamos. Queremos servir ao único Senhor, compassivo e fiel, e viver para Ti e para a Tua glória. É o que nós oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.